Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente ir para esses três assuntos que eu quero abordar no vídeo de hoje, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante, ajuda a engajar esse conteúdo aqui. E também te peço para você se inscrever no canal. A gente está aí batendo na trave dos 19 mil inscritos para chegar nos 20 mil até o final do ano. Então, se inscreve no canal, que ajuda o trabalho a crescer, é muito importante. Também convido vocês a virarem membros do canal Falando de Tática. Tem um botãozinho aqui, seja membro. Tem sempre também o link para você virar membro aqui na descrição dos vídeos, também no comentário fixado. É só clicar nesse link, você vai seguir o passo a passo aí do YouTube. A partir de R$5 é muito barato, você vai ajudar o canal a crescer e vai ter benefícios em troca. Eu tenho certeza que você vai gostar desses benefícios. São benefícios muito legais, então não perde tempo, vira membro aqui do canal Falando de Tática, a comunidade está crescendo e você vai gostar com certeza dos benefícios, tá? Bom, vamos por parte, um vídeo um pouquinho diferente hoje, vídeo um pouquinho mais opinativo, para poder abordar três assuntos diferentes que não é o normal aqui do canal. A gente normalmente aborda um assunto só, com mais profundidade, hoje um formato um pouquinho diferente, tá? Bom, primeiro assunto, a possível declaração do presidente Rodolfo Landim, que teria dito para o paparazzo rubro-negro que ele teria um sonho de trazer o Jonathan Calleri para o Flamengo. O paparazzo rubro-negro afirmou no podcast do Getúlio Vargas, ex-goleiro do Flamengo, né, que tem podcast, ele disse que o Landim teria confidenciado a ele que gostaria muito de trazer o Calleri para o Flamengo. O meu problema não é nem com o Calleri em si. Os números do Calleri em 2024 são bem abaixo. Ele foi muito mal nas eliminatórias contra o Botafogo, perdeu muitos gols, perdeu pênalti nas disputas de pênalti, não foi feliz. O ano de 2024 dele não é bom. Em 23 ele teve um ano bem melhor em relação a números, tá? Em 22 ele fez 18 gols no Campeonato Brasileiro. Ele é um finalizador, ele é um cara que, especialmente de cabeça, vai muito bem. Ele é um cara competente no que ele faz, ou seja, marcar gols. Então, na verdade, o que me incomoda na declaração do presidente não é nem o nome exatamente do Calleri em si, é a mensagem que a declaração passa. Para mim, quero ler vocês nos comentários se vocês concordam comigo ou não. Para mim, essa declaração passa uma ideia, que é a ideia que a gente já tem mais ou menos do que acontece no Flamengo. Só acaba de confirmar, mais uma vez, mais uma confirmação de que o modus operandi no Flamengo é assim. As contratações passam muito por nomes que o presidente ou que o conselhinho do futebol escolhem. E eu discordo muito desse modus operandi. Acho que tem que ser muito mais passando pelo scout. A opinião do scout tem que ser mais levada em conta no Flamengo. Se a gente for olhar para o saldo das contratações do Flamengo nessa gestão do Landim, sendo justo, eu acho que é positiva. Sempre vai ter uma ou outra contratação que não vai dar certo. Isso é normal em qualquer time de futebol, vai ter contratação flopada, não é só no Flamengo. O Flamengo a gente pode lembrar aí do Kennedy, do Bruno Viana, sei lá, a gente vai lembrando aí, comentem aqui outros caras que você possam lembrar, mas eu acho que no final das contas o saldo é positivo. Nem por isso eu sou obrigado a concordar com esse modus operandi. Eu não gosto. Eu acho que a declaração do presidente teria que ser no seguinte sentido. Presidente, você tem algum nome que você gosta? Olha, eu tenho um departamento de scout muito competente, um departamento de análise de mercado, eu vou ouvi-los, eles são os caras capazes de fazer isso. Então, quando eles me trouxerem os nomes, a gente vai avaliar, eventualmente, entender qual é a situação desses atletas que eles vão me trazer junto aos seus clubes, de contrato, de salário, entender qual é o contexto para sondar, para entender e depois eventualmente decidir por fazer propostas formais para esse ou para aquele. Essa tem que ser a resposta, ele tem que dar respaldo público para o seu scout, porque já fica uma ideia, normalmente a gente já tem essa ideia de que não há um respaldo, de que o scout em tese não é ouvido, ou se é ouvido é muito pouco ouvido. E aí quem fica decidindo, quem fica escolhendo, são pessoas que, desculpe, com todo respeito, não entendem de futebol. Se você tem um departamento que é técnico, que sabe julgar aquilo de forma técnica, a partir de estudos, de dados, e você simplesmente não dá a devida atenção para esse departamento, há um problema aí. Esse é o meu ponto. Isso que eu acho muito errado. E a declaração, para mim, ela passa exatamente essa ideia. Então isso me incomoda, tá? Quero ler vocês aqui nos comentários, quero saber o que vocês acham. Vamos seguir então para o segundo assunto desse vídeo. Muita gente me perguntando nas redes sociais e também aqui nos comentários dos vídeos. Rafa, e os caras aí do Racing, o que você acha deles? Você traria algum desses caras? Bom, primeiro a gente tem que entender qual é a real demanda do Flamengo aí para a virada do ano. Vocês devem ter visto aí o vídeo que o César Grafietti publicou nos últimos dias, dizendo que o Flamengo está com caixa baixa, que vai virar um ano só com 3 milhões de reais. Então tem que entender, de fato, o que está acontecendo financeiramente. Tem o terreno que o Flamengo comprou para o estádio, teve que pagar à vista. O Flamengo investiu muito pesado esse ano em contratações. Trouxe no início do ano o De La Cruz e pagou à vista. Trouxe o Léo Ortiz e o Vinha, também não foram baratos. Pagou no meio do ano.
20 milhões de dólares pelo Charly Alcaraz, também muita grana. Trouxe outros caras também no meio do ano, Michael, Alexandro, Plata, além do Alcaraz. Então, o investimento foi pesado no futebol em 24, então tem que ter cuidado com 25. A gente não sabe o que vai acontecer na sequência. Pode ser que cheguem novos números, pode ser que, de repente, a chapa que seja eleita consiga trazer novas receitas e vai investir. Nesse momento, o quadro atual, pelo menos para mim, é de que tem que ser cauteloso, tem que puxar o freio de mão. E até por isso seria interessante buscar jogadores de um custo um pouco mais baixo. O problema é que esses caras foram campeões agora no Racing, né? Então isso dá uma valorizada boa. Mas, para não deixar vocês sem respostas de jogadores que me agradaram, que me chamaram a atenção, obviamente o lateral direito, o Martirena, todo mundo já falando dele há um tempo. Então, se o Flamengo eventualmente vender o Wesley nessa virada de ano, teria que repor, e aí acho que a venda do Wesley seria um valor muito mais alto do que a compra do Martirena. Então daria para fazer essa troca aí, digamos assim, de vender o Wesley por um preço mais alto e de repente tentar trazer o Martirena, que é um jogador que consegue entregar profundidade, ultrapassagem, tem bom cruzamento, consegue ser ofensivo, mas também vai bem na parte defensiva, bem interessante. Também me agrada o zagueiro pelo lado direito, o Marco de Césari. Já tinham me falado também antes dele, eu não acompanhava de perto, me chamou a atenção positivamente na final. Não foi nenhum grande jogo dele na final, mas já o trato com a bola, a forma como ele passa a bola, a leitura que ele tem para antecipar. É um zagueiro, inclusive, até um pouquinho mais baixo, né? Não é um cara tão alto. Então, é um cara mais rápido, um zagueiro mais rápido. Me lembra um pouquinho o Rodrigo Caio, tá? Não estou comparando jogador com jogador, pelo amor de Deus. Mas me lembra um pouquinho o Rodrigo Caio. Pode ser um jogador interessante. Vamos ver qual vai ser a demanda também do Flamengo para zagueiro. O Davi deve sair. Será que o Fabrício Bruno vai ser vendido? Se não vai? Vamos entender isso na sequência. E aí, se a gente entender que há um contexto de necessidade realmente de repor na sequência aí na virada do ano, eu posso até trazer um conteúdo específico sobre o Martirena, sobre o de César também, para falar especificamente desses caras com mais calma, fazendo um scout aqui, olhando os dados, trazendo vídeos para vocês. Outro cara que me agradou foi o Nardoni, um volante, o meio-campista também bastante efetivo, marca muito forte, desarma, bom passador também. Me agradou, também seria uma possibilidade aí desse time do Racing que poderia chegar ao Flamengo. Claro, se houver dinheiro e se houver de fato necessidade de um volante. Vamos entender o que o Felipe pretende em relação ao Alan, por exemplo. Vai tentar recuperar, vai emprestar, vai vender. Então, vamos esperar um pouquinho mais para entender. O lateral esquerdo, o Rojas, eu sempre gostei também. Não é um jogador vistoso, espetacular, de drible, mas um jogador muito correto, que cruza bem, que tem um bom entendimento de jogo, um jogador inteligente. Ano passado, quando o Flamengo enfrentou o Racing, ele já me chamou a atenção positivamente. Eu gosto desse jogador. Boa técnica, entendimento para defender também. Então, eu gosto. Agora, o Flamengo, em tese, não precisa de um lateral esquerdo, a não ser que o Ayrton Lucas vá buscar um outro caminho nessa virada de ano. Também tem que esperar um pouquinho mais para a gente entender. A fase do Ayrton não é nada boa. Tem o Alexandre que está jogando muito bem, mas o Ayrton não está bem. A priori, o Flamengo não precisa, mas vamos entender o que pode acontecer na sequência, tá? Então, respondendo aí para a galera que tem me perguntado sobre isso. E para fechar esse vídeo, estratégia para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, jogo importante. Será que ainda dá para o Flamengo lutar pelo Campeonato Brasileiro? O que vocês acham? Comenta aqui também, quero ler vocês. Será que dá para chegar? O Flamengo tem um jogo amanhã, muito importante, lá no Castelão. Promessa de jogão, hein? Promessa de jogaço. Tem tudo para ser um jogo muito legal, um duelo tático muito interessante, de dois ótimos treinadores. Juan Pablo Vojvoda pelo lado do Fortaleza, Felipe Luiz pelo lado do Flamengo, fazem dois bons trabalhos, então tem tudo para ser um baita jogo. O Fortaleza é um time que contra-ataca muito bem, muito forte no contra-ataque, baixa uma linha de 5, monta um 5-3-2 e quando rouba a bola, dispara. Vocês viram sexta-feira agora passada contra o Fluminense como foi o contexto do jogo. Contra-atacando, os gols saíram em contra-ataques, é um time que acelera muito. O que o Flamengo tem que fazer? Se proteger desse contra-ataque. Tem algumas fórmulas aí, a falta tática, por exemplo, né? Seria um recurso, por exemplo, né? Fazer essa falta tática. Amanhã, no vídeo pré-jogo de amanhã, eu entro mais no detalhe sobre isso, mas é um jogo que o Flamengo tem que estar muito atento aos contra-ataques, não desperdiçar a bola à toa, tem que estar muito atento com esses passes, para não perder passe de bobeira, justamente para não sofrer esse contra-ataque. Aliás, até fazer uma errata aqui em relação ao vídeo de ontem, né? Eu ontem falei sobre possíveis escalações do Flamengo para esse jogo contra o Fortaleza e coloquei o Everton Araújo e o Fabrício Bruno entre possíveis jogadores que estariam disponíveis para o Felipe. Erro meu, foi mal, peço desculpas, os dois estão suspensos. Passou batido por mim essa informação, esqueci completamente, não chequei, então foi um vacilo meu, peço desculpas aí a vocês. Então o Flamengo não vai ter essa possibilidade de ter o Everton e nem o Fabrício. O Everton que vem numa fase muito boa, vem jogando muita bola, é um problema para o Flamengo. O Flamengo talvez até jogue com um volante só, com o Pulgar. Não acredito no De La Cruz começando o jogo. Talvez jogue com o Pulgar, Gerson por dentro, com o Alcaraz fazendo um tripé. Gostaria de ver essa formação. E até talvez com o Michael e Plata, ou o BH e Plata nas pontas, para ter muita força para defender dos lados também, para poder não sofrer contra-ataque, para poder estar
seguro defensivamente em relação a esses contra-ataques, tá bom? A gente vai falar mais, obviamente, sobre esse jogo amanhã. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu falei, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, mais opinativo. Só nós aqui, sem vídeo, sem uma profundidade maior, um pouco mais opinativo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui também se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, porque às vezes tem muito assunto acontecendo e se eu não falar de todos os assuntos num vídeo só, passa o assunto e aí já foi. Então, de vez em quando, é interessante, eu acho que faz sentido fazer um vídeo aqui mais nesse formato aqui para poder abordar tudo que está acontecendo no Flamengo, a gente poder aqui trazer a nossa opinião, porque eu sei que vocês esperam isso de mim, que eu trago aqui minhas opiniões e eu não quero deixar os assuntos passando batido, beleza? Então é isso, aquele abraço, se inscreve no canal, deixa o like e vira membro. Até o próximo vídeo, eu fui.